Os meus pais e o meu irmão chegaram com as suas malas à minha mansão, a Quinta do Vale Alto. Disseram que se iam mudar para viver comigo, mas há apenas 2 semanas chamavam-me de parasita, por isso respondi: saiam da minha casa, agora mesmo. E fechei-lhes a porta na cara. O meu nome é Miguel, tenho 26 anos, e até há algum tempo, trabalhava como caixa num supermercado chamado Supermercado Bom Preço. Mas, para compreenderem a minha história, preciso de vos falar da minha família, ou melhor, das pessoas que me criaram. Sou adotado. Fui adotado quando tinha apenas 3 anos por um casal que já tinha um filho biológico chamado Rui. Os meus pais adotivos, Joaquim e Helena, deixaram sempre muito claro que eu era diferente, que não fazia realmente parte da família, que era o filho adotado, não o filho de verdade. Cresci a ouvir comentários como: olha como Rui tem os olhos do pai. É tão bonito. Que pena que tu não partilhas os nossos genes, Miguel. Oh, o Rui é tão inteligente. Deve ser genética familiar. Tu vais ter de te esforçar o dobro para chegar ao nível dele. O Rui, o meu irmão, não era melhor. Desde pequeno lembrava-me constantemente de que eu não era realmente seu irmão. A mamãe e o papá trouxeram-te para casa porque tiveram pena de ti, dizia ele. Mas todos sabemos que eu é que sou o filho verdadeiro. Tu és só um projeto de caridade. Assim foi toda a minha vida. Cada conquista minha era diminuída. Cada fracasso meu era apontado como prova de que eu não tinha bons genes. Entretanto, o Rui era idolatrado, independentemente do que fizesse ou deixasse de fazer. Quando fiz 18 anos, os meus pais deixaram bem claro que esperavam que eu saísse de casa. Já és adulto, disse a minha mãe. O Rui ainda vai ficar mais 2 anos conosco porque está na universidade, mas tu já te podes desenrascar sozinho. Eu também quero ir para a universidade, protestei. Não temos dinheiro para pagar 2 universidades, disse o meu pai. Já estamos a pagar a do Rui. Vais ter de pedir empréstimos ou trabalhar, ou ambos. E foi isso que fiz. Arranjei um trabalho como caixa no Supermercado Bom Preço e inscrevi-me em cursos noturnos no Instituto Politécnico de Setúbal. Não consegui mudar-me totalmente porque não ganhava o suficiente, por isso continuei a viver com eles, pagando-lhes 300 euros por mês de renda pelo meu quarto. E as provocações só pioraram. Vejam o parasita, dizia o Rui sempre que me via. 26 anos e ainda vives com a mamãe e o papá. Quando é que vais crescer e arranjar uma vida a sério? Está a trabalhar como caixa, ria-se a minha mãe com as vizinhas durante seus cafés da tarde, sem se importar que eu a ouvisse. 26 anos e esse é o grande feito dele. O Miguel é o fracasso da família, dizia o meu pai abertamente. Mas suponho que não se pode esperar muito. Não sabemos de que genes vem. Provavelmente os pais biológicos dele eram igualmente medíocres. Cada palavra era como uma facada. Cada provocação fazia-me sentir mais pequeno, mais insignificante. Mas eu aguentava, porque não tinha para onde ir. Não ganhava o suficiente para alugar um apartamento decente. Estava preso. Até que um dia tudo mudou. Era uma terça-feira à tarde. Tinha acabado de chegar a casa depois de um turno de 8 horas no supermercado, exausto e com dores nos pés. Quando entrei, o Rui estava na sala com os meus pais, a rir-se de algo no telemóvel. Aí vem o parasita, anunciou o Rui quando me viu. Como correu o teu glamouroso dia a passar produtos no scanner? Deixa-o em paz, disse a minha mãe, mas continuava a sorrir. Miguel, podes fazer-nos um favor e trazer mais café da cozinha? Estamos ocupados aqui. Podes fazê-lo tu, murmurei, demasiado cansado para os jogos deles. O que disseste? Perguntou o meu pai num tom ameaçador. Nada, respondi, dirigindo-me para o meu quarto. Só queria tomar banho e dormir. Mas antes de lá chegar, tocaram a campainha. O meu pai foi abrir. Sim, disse ele. Boa tarde, disse um homem de fato. Procuro Miguel Ferreira. Sou eu, disse eu, aproximando-me da porta. O homem estendeu-me um cartão de visita. Sou o Dr. Álvaro Martins. Da Sociedade Martins de Barbosa, Sociedade de Advogados. Podemos falar em privado? É um assunto urgente e delicado. A minha família olhou-me com curiosidade. O que fizeste agora? Perguntou o Rui. Vais processar o supermercado? Não sei, respondi honestamente, confuso. Podemos falar aqui na sala, se preferir, disse o advogado, entrando. Sentou-se no sofá e abriu a pasta. Senhor Ferreira, estou aqui para o informar sobre uma herança. Uma herança, repeti. Deve haver algum erro. Eu não conheço ninguém. Refiro-me aos seus pais biológicos, interrompeu o advogado.
Os seus pais biológicos de sangue, para ser mais preciso, faleceram recentemente num acidente automóvel. E o senhor é o único herdeiro do patrimônio deles. O silêncio encheu a sala. Senti os olhos dos meus pais adotivos e do Rui pousados em mim. Mas eu não os conhecia, gaguejei. Fui dado para adoção quando era bebê. Por que é que me deixariam alguma coisa? Segundo os documentos que tenho, explicou o advogado, os seus pais biológicos procuraram-no há vários anos. Descobriram onde estava, mas decidiram não contactá-lo diretamente para não perturbar a sua vida. No entanto, nunca deixaram de pensar em si. No testamento, deixaram claro que herdaria todo o seu patrimônio. E que patrimônio é esse? Perguntei, sentindo que tudo aquilo tinha de ser um sonho. Perguntei, sentindo que aquilo só podia ser um sonho. O advogado retirou alguns documentos da pasta. Uma casa na urbanização Monte Verde, uma propriedade considerável, avaliada em aproximadamente 2.400.000 euros. Existem também contas bancárias que totalizam cerca de 850.000 euros, e um portfólio de investimentos no valor de 650.000 euros. No total, está a herdar um patrimônio de aproximadamente 3.900.000 euros. Senti o mundo parar. Uma casa de 2.400.000 euros. Um patrimônio de milhões. Como é que aquilo podia ser real? Deve haver um erro, murmurei, quase sem voz. Não há erro nenhum, disse o advogado com um ligeiro sorriso. Está tudo em perfeita ordem legal. Só preciso que assine estes documentos, e a propriedade será transferida para o seu nome. A casa está completamente paga, sem hipoteca. As contas já estão em processo de transferência. Parabéns, Sr. Ferreira. É um homem muito afortunado. Olhei para minha família. O Rui tinha a boca aberta. Os meus pais adotivos, Joaquim e Helena, estavam pálidos. Assinei os documentos com as mãos a tremer. O advogado entregou-me as chaves da casa e disse que me podia mudar quando quisesse, que a propriedade estava vazia e pronta para ser habitada. Quando o advogado saiu, instalou-se um longo silêncio. Miguel, disse a minha mãe num tom completamente diferente daquele que usara minutos antes. Isto é incrível. Estamos tão felizes por ti, querido. Querido. Nunca na minha vida me chamara querido. Sim, acrescentou meu pai, aproximando-se com um sorriso forçado. A nossa família finalmente tem um pouco de sorte. Isto é maravilhoso. A nossa família, repeti, devagar. Claro, disse a minha mãe. Somos a tua família, Miguel. Sempre fomos. E estamos aqui para te apoiar. Vais precisar de ajuda para gerir todo esse dinheiro. Algo dentro de mim partiu-se, ou melhor, algo finalmente se tornou claro. Eu conseguia ver exatamente o que estavam a fazer. Após anos de insultos, humilhações, de me fazerem sentir menos do que nada, agora que eu tinha dinheiro, de repente era parte da família. Fomos imediatamente ver a casa que herdei, a Quinta do Vale Alto. Era uma mansão, não havia outra palavra. 3 pisos, 6 quartos, 4 casas de banho completas, uma piscina, um jardim enorme com oliveiras, e uma garagem para 3 carros. Os pisos eram de mármore, as janelas enormes deixavam entrar luz natural por todo o lado, e os tetos altos davam-lhe uma elegância quase cinematográfica. Era o tipo de casa que se vê nos filmes. E era minha. Os meus pais adotivos e o Rui acompanharam-me, incapazes de acreditar no que viam. Ficaram em choque. Contudo, não me mudei imediatamente. Queria que os meus pais não percebessem os meus planos. Por isso esperei. Nos dias seguintes, tudo mudou, dramaticamente. A minha mãe preparava-me os meus pratos favoritos. O meu pai perguntava-me como tinha corrido o dia. O Rui deixou de me chamar parasita e começou a agir como se fossemos grandes amigos. Olha, Miguel, disse ele um dia. Devíamos ir beber umas cervejas. Sabes, como irmãos. Já não passamos tempo juntos há imenso tempo. Tempo juntos, repeti. Rui, na semana passada chamaste-me parasita. Ah, isso, disse ele, rindo-se de forma nervosa. Sabes que estava só a brincar. É assim a nossa relação. Chateamo-nos, mas gostamos um do outro. Não respondi. Limitei-me a olhá-lo. 2 semanas depois, contratei a empresa Mudanças Atlânticas para tratar da mudança nesse mesmo fim de semana. Não tinha muitas coisas, basicamente roupa e alguns objetos pessoais, por isso a mudança foi rápida. Não disse aos meus pais adotivos que me ia mudar. Empacotei tudo quando não estavam.
Deixei as chaves da casa em cima da mesa da cozinha, juntamente com um cheque de 300 euros pelo último mês de renda, e fui-me embora. Mudei-me num sábado de manhã. E no sábado à noite já estava instalado na minha nova casa. A minha casa. Pela primeira vez na vida, tinha o meu próprio espaço, um espaço onde ninguém me fazia sentir mal, onde ninguém me chamava parasita, onde eu podia simplesmente existir em paz. Uma semana depois, enquanto tomava café na minha enorme cozinha, ainda sem acreditar que tudo aquilo era real, a campainha tocou. Fui até a porta e abri. E lá estavam eles. Joaquim, Helena e Rui, os três com malas. Miguel, exclamou a minha mãe com um sorriso enorme. Aqui estamos. Viemos mudar-nos para viver contigo. Fiquei parado, incapaz de processar o que acabará de ouvir. O quê? Viemos viver contigo, repetiu Rui, tentando entrar, mas bloqueei a passagem com o corpo. Esta casa é incrível, disse ele. Sabia que ia ser bonita, mas isto é, uau. Esperem, disse eu, levantando uma mão. O que querem dizer com mudar-se para aqui? Bem, é óbvio, não é, disse o meu pai. Somos a tua família. Esta casa é enorme, tem espaço mais do que suficiente para todos nós. Por isso fizemos as malas, e aqui estamos. Eu não vos disse que podiam mudar-se para aqui, respondi, sentindo a ira crescer no peito. Miguel, não sejas tolo, disse a minha mãe com aquele sorriso falso. Somos a tua família, insistiu a minha mãe. É claro que vivemos juntos. Além disso, pensa em como vai sentir-te sozinho nesta casa enorme. Tenho estado sozinho toda a minha vida, respondi. Mesmo quando vivia convosco, estava sozinho. Portanto, não se vão mudar para aqui. Não sejas ridículo, disse o Rui, empurrando uma das malas para mim. Nós já decidimos. A mãe fica com o quarto principal do segundo andar, o pai com o quarto do terceiro andar, o que tem o escritório, e eu fico com o que tem a varanda. Tu podes ficar com qualquer um dos outros. Algo dentro de mim explodiu. Não, disse eu, firme. Vocês não se vão mudar para aqui. Aliás, vão sair agora mesmo. O quê? Perguntou a minha mãe. E o sorriso falso desapareceu finalmente do rosto dela. Miguel, não fales assim. Somos a tua família. A minha família, repeti, e senti a minha voz elevar-se. A minha família? Onde é que estava essa família quando me chamavam parasita? Onde é que estava essa família quando Rui me chamava um fracasso? Onde é que estava essa família quando me faziam sentir que eu não era suficientemente bom só porque era adotado? Miguel, isso foi, estávamos a brincar, começou o meu pai. Não estavam a brincar, gritei. Durante 26 anos trataram-me como lixo. Fizeram-me sentir que eu era menos que nada porque não partilhava o vosso sangue. Cobravam-me renda para viver na vossa casa enquanto Rui vivia lá de graça. Menosprezavam cada conquista minha e celebravam cada coisa mínima que o Rui fazia. Chamavam-me parasita, fracassado, medíocre. Estás a exagerar, disse o Rui. Nunca foi assim tão mal. Não foi tão mal, senti as lágrimas de raiva queimarem meus olhos. Rui, há 2 semanas chamaste-me parasita. Há 2 semanas, mãe, disseste às tuas vizinhas que eu era o fracasso da família. Há 2 semanas, pai, disseste que os meus pais biológicos provavelmente eram tão medíocres como eu. Silêncio. Os 3 olhavam para mim sem saber o que dizer. E agora, continuei. Agora que tenho dinheiro. Agora que tenho esta casa. De repente faço parte da família? De repente chamam-me querido? De repente o Rui quer ser meu irmão? De repente querem todos viver comigo? Miguel, se dissemos coisas, se fomos duros, lamento, disse a minha mãe, mas a voz dela não soava sincera, soava desesperada. Mas isso é passado. Agora podemos ser uma família a sério, não podemos? Abanei a cabeça lentamente. Não podem ser a minha família só quando vos convém. Não funciona assim. Durante toda a minha vida deixaram claro que eu não era realmente vosso filho, que o Rui era o único filho de verdade. Pois bem, agora o Rui pode cuidar de vocês. Eu não vos devo nada. Depois de tudo que fizemos por ti, disse o meu pai, o tom a tornar-se ameaçador, demos-te um lar, criamo-te, alimentamo-te, e é assim que nos pagas. Paguei-vos, respondi. Paguei-vos 300 euros por mês durante anos, enquanto Rui vivia de graça. Paguei-vos com anos de humilhações. Paguei-vos sendo filho invisível. Por isso não vos devo mais nada. És um ingrato, cuspiu Rui. Depois de tudo o que, interrompi. De tudo nada.
Agora agarrem nas vossas malas e vão-se embora. Não são bem-vindos na minha casa, na casa que herdei dos meus pais biológicos. Aqueles pais que, segundo vocês, eram tão medíocres. Afinal, eram suficientemente bem-sucedidos para me deixarem 3.900.000 euros. Algo que vocês nunca poderiam fazer. Miguel, por favor, implorou a minha mãe. Agora, sim, havia lágrimas verdadeiras nos olhos dela. Não podemos voltar para nossa casa. Já a entregamos ao senhorio, porque pensamos que nos íamos mudar para aqui contigo. Esse não é o meu problema, respondi friamente. Procurem um hotel. Procurem um apartamento. Não me importa, mas aqui não ficam. E então fiz algo que desejara fazer durante anos. Fechei-lhes a porta na cara. Do lado de dentro, ouvi-os a gritar, a tocar a campainha, a bater na porta, mas não abri. Afastei-me calmamente, fui para a sala, sentei-me no meu sofá novo e deixei que as lágrimas corressem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. De libertação. Finalmente estava livre das pessoas que nunca me valorizaram. Nos dias seguintes, tentaram contactar-me de todas as formas possíveis, chamadas, mensagens, e-mails, redes sociais. Bloqueei-os a todos. O Rui apareceu à minha porta 2 dias depois. Não lhe abri. Por conhecidos do bairro, soube que os meus pais adotivos tiveram de arrendar um apartamento pequeno, de 2 quartos. Tinham devolvido a antiga casa esperando mudar-se comigo e agora viviam num espaço muito mais reduzido. O Rui teve de continuar a viver com eles, sem o plano de poupar dinheiro vivendo de graça na minha mansão. Durante um momento, senti-me mal, mas depois lembrei-me de todas as vezes que me fizeram sentir pequeno, todas as provocações, todas as humilhações, e a culpa desapareceu. Finalmente sinto-me livre. Livre para viver a minha vida nos meus próprios termos. Livre das vozes que me diziam que eu não era suficiente. Livre das pessoas que só me valorizavam quando isso lhes convinha. A minha casa, esta mansão maravilhosa, a Quinta do Vale Alto, já não parece vazia. Enchi-a com coisas que me fazem verdadeiramente feliz. Adotei um cão, um Golden Retriever chamado Tobias, que me recebe todos os dias com amor incondicional. Contratei uma empregada doméstica que vem 3 vezes por semana, uma senhora mais velha chamada Dona Amélia, que me trata com mais carinho e respeito do que os meus pais adotivos me deram em 26 anos. Às vezes penso nos meus pais biológicos, aqueles que nunca conheci, mas que claramente nunca me esqueceram. Aqueles que trabalharam arduamente, construíram uma vida de sucesso e me deixaram tudo o que tinham. Visito as suas sepulturas de vez em quando, levo-lhes flores e agradeço-lhes. Agradeço por me terem dado esta oportunidade de ter uma vida melhor, uma vida livre. Arrependo-me de ter fechado a porta na cara dos meus pais adotivos e do Rui? Nem por um segundo. Eles tiveram 26 anos para me tratar com amor e respeito, 26 anos para me fazer sentir parte da família. Escolheram não o fazer. Escolheram tratar-me como alguém sem valor, até o momento em que eu tinha algo que lhes interessava. Isso não é família. Isso é oportunismo. A verdadeira família não te trata bem apenas quando precisa de ti. A verdadeira família ama-te nos teus piores momentos, não só quando herdas milhões. A verdadeira família não te faz sentir que tens de conquistar o amor que devias receber naturalmente. Simplesmente dá-te. E se isso significa que fico sem família biológica ou adotiva, tudo bem. Porque tenho algo melhor. Tenho a minha dignidade, tenho amor próprio, tenho uma vida que é inteiramente minha. Por agora, estou focado no meu futuro, nos meus estudos, nas minhas novas amizades, em construir uma vida que seja verdadeiramente minha. E se isso significa deixar o passado para trás, com todas as pessoas que me magoaram, então é exatamente isso que farei. Finalmente sou livre. E essa liberdade não tem preço.